Aleluia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Shalom. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus faça prover tudo aquilo que você precisa nesse dia tão iluminado por Deus. Que o Senhor seja com você aonde quer que você vá. Onde você estiver, que as unções do Senhor sejam sobre a sua vida, que a unção do Pai, que a unção do Filho, que a unção do Espírito Santo de Deus seja com você nessa manhã, nesse dia 8 de maio, mais um dia que o Senhor nos presenteia, mais um dia que o Senhor nos dá para nós podermos glorificar e exaltar o nome dele. Que você seja muitíssimo feliz nesse dia, que a unção da alegria esteja sobre você, que a unção de acácia seja sobre você. Que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você estar aí junto comigo neste propósito. Muito obrigado por nós estarmos juntos, crendo no sobrenatural de Deus, que o melhor de Deus ainda está por vir, porque o que Deus quer fazer em nossa vida é algo muito maior. Ô, glória, você recebe, aleluia, você recebe nessa manhã essa unção. Eu quero convidar você para ser junto comigo um voluntário na obra do Senhor. Eu quero convidar você para me ajudar a compartilhar o nosso canal, para que mais pessoas se inscrevam no canal, para que mais pessoas ouçam o canal. Eu quero convidar você a ser um obreiro da obra do Senhor, me ajudar a fazer o ID, que você possa clicar aí no joinha. É muito importante você clicar no joinha. Você escreve aí no comentário, faça o seu pedido. Se você não quiser escrever um pedido, irmão, porque às vezes tem algumas dificuldades, não tem problema. Coloque um amém, um bom dia, missionária, porque eu vou entender que você quer fazer um pedido e o Senhor Jesus, ele sabe o seu pedido. O Senhor sabe que eu tenho em minhas mãos um projeto para 2025. O Senhor sabe que eu oro pelos seus pedidos. O Senhor sabe que eu consagro a minha vida em favor da sua vida, para que você seja abençoado, para que você seja renovado, para que você conquiste os seus planos, os seus objetivos. Amém? E junto, nessa mesma fé, eu e você somamos, nós viramos uma corrente de intercessão, uma corrente de poder de Deus, uma corrente de fé renovada, de fé que rompe as barreiras. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Por isso eu convido todos os dias para você ser esse meu ajudador a fazer a obra do Senhor. Amém? Que a unção da alegria entre no seu coração nessa manhã. Não lembre de coisas negativas. Coloque tudo na mão do Senhor. Nessa manhã, que você possa se encher dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse devocional. Que a unção da criatividade, do revestimento do poder de Deus, que a unção do Senhor Jesus, da alegria, seja dentro do seu lar, dentro da sua vida, no seu trabalho, aonde quer que você vá, o Senhor seja com você. Luz para os meus pés, a tua palavra, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com você um devocional que eu falei, e eu ouvi, e eu orei, e eu me vi muito dentro dessa palavra também. Eu me vi muito dentro dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar para você sobre o livro de Amós. Amós, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: respondeu Amós e disse a Ananias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e coletor de sicômoro. Aleluia. O que eu quero falar para você? Eu quero falar para você que Amós, ele não era profeta. Ele não veio de uma linhagem de profeta. Ele não veio de uma família, sabe, de linhagem que era de Deus, pessoas que conheciam a palavra. E muitas vezes
Deus nos coloca num lugar e numa posição que nós não entendemos. Assim foi com Amós. Eu estava estudando a palavra, eu estava vendo a palavra do livro de Amós, e eu vi que Deus tirou Amós lá do sul de Israel e levou lá para o norte de Israel. O que eu quero falar para você? Muitas vezes Deus tira nós de um lugar, de uma posição, e nos coloca em outra posição. O que eu quero falar é que no livro, estudando a palavra, o sul de Israel é um sul onde tem o trono de Davi, é onde tem mais coisas abençoadas por Deus. E no norte de Israel é um povo mais sofrido, como tem lá a Palestina, como tem ali as pessoas que não buscavam tanto a Deus, mas que sofria muito e sofre ainda, porque não tem uma mistura. Até lá tem também uma separação. Eu quero falar para você que Deus tirou Amós lá do sul e levou para o norte. E lá aquele povo não adorava a Deus, não acreditava em Deus. E eu quero falar para você que Amós, ele era um boiadeiro lá. Mas Deus tirou ele de lá e mudou ele de posição. Tirou ele e colocou ele como cultivador de sícamo. Sícamoro, isso. O que é isso, missionário? Ele passou a ser um cultivador de figo. Porém, o figo, esse tipo de figo, ele não vendia. Ele não se comercializava. Por quê, missionário? Porque ele era um figo que pegava o figo verde e logo em seguida já apodrecia. Ele não passava por processo de amadurecimento. Ele comercializava esse tipo de figo. Mas só, irmãos, que Deus deu uma criatividade para ele, que quando ele via o figo grande lá no pé, ele vinha, cortava, fazia uma ferida no figo, e ali ele amadurecia e ficava um figo gostoso de se comer. O que eu quero falar nessa manhã para você, que muitas vezes Deus tem tirado você de alguns lugares e colocado você numa posição que talvez você vai falar assim: irmã Valnete, missionária Valnete, está doendo esse processo. Está doendo esse processo. Alabassuri canta nébia. O que nós mais temos visto, irmãos, são pessoas que crêem na palavra, são mais pessoas que, sabe, são servos de Deus, mas se apodrece muito rápido. Porque no instantinho quer largar a palavra de Deus, no instantinho quer largar a presença de Deus. Você sabe por que eles querem largar? Porque quando chega uma prova, quando chega ali, porque tem que passar por uma provação, ele não quer saber mais. Irmãos, esses dias eu tenho conversado com pessoas que têm abandonado os caminhos do Senhor. Têm trocado Jesus por uma mesa em um bar. Têm trocado Jesus por um lazer misturado. Eu quero falar para você que Jesus, ele faz algumas feridas em nós, é para nos amadurecer, é para nos fazer crescer. Quando eu falo assim, olha, nós estamos nessa peleja, mas o Senhor é conosco. Quando Deus começa a trabalhar em nossa vida espiritual, vem umas lutas. Mas essas lutas é para nos colocar no prumo, é para nos colocar, sabe, no lugar certo. É para fazer como esse figo que Amós cultivava. É preciso ferir para criar uma casca. É preciso ferir para se amadurecer e ficar forte na presença de Deus. Você sabe o que eu me entendo nessa palavra? Porque quando Amós disse a Amazias que ele não veio de linhagem, é porque Amazias ele era um sacerdote do rei. Mas ele teve aquele cargo de sacerdote porque o pai dele deixou aquele cargo para ele. Sabe por que Amazias estava numa posição assim melhor? É porque ele veio de uma linhagem de sacerdote. Mas Amós não.
Amós saiu lá do meio e veio parar lá no norte. Enquanto Ananias fofocou, aliás, vamos falar assim, fofocou com o rei, falando com o rei, que se Amós continuasse ali, ele não ia dar certo, porque Amós estava influenciando o povo e não batia com os conceitos que o rei tinha. Porque, na verdade, irmãos, os três tinham que pensar junto, para caminhar junto, para dar certo. Tem que ter o mesmo pensamento, que seria o rei, o sacerdote Amazias e o Amós profeta. Os três tinham que andar com comunhão, andar com o mesmo pensamento. E Amós estava no meio do povo, e ali falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus. O que Amazias fez? Fofocou com o rei. O rei mandou uma carta para Amós sair dali, porque ele não queria Amós ali no meio do povo mais. Sabe o que acontece isso na nossa vida no dia de hoje? Muitas vezes tem pessoas que querem tirar e atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Muitas vezes tem pessoas que invejam de você e quer tirar você daquilo que Deus te levantou para fazer. Deus levantou você para ser um vencedor. Deus levantou você para ser um cultivador de bênção. Deus levantou para você ficar firme na presença dele. Deus levantou você não veio de uma descendência de profeta, você não veio de uma descendência de pessoa que fala do amor de Deus. Alabassuriandas terra lamanai. Que isso, missionário? Eu quero falar para você que eu, a missionária, eu não vim de uma família que tinha profetas. Eu não vim de uma família que evangelizava. Eu não vim de uma família que pregava a palavra de Deus. Sim, tinha alguma descendência, parentesco, mas da minha família não. Eu quero falar para você que Deus depois levantou mesmo meu sobrinho para ser pastor, levantou a mim para ser missionário, levantou as minhas irmãs para evangelizar. Eu quero falar para você, porque foi um processo de levantar no meio da família. Eu quero falar para você que Amós, ele não veio dessa descendência. E ali Deus está formando ele, está criando ele, para ele ser um cultivador de almas. Aleluia. E eu quero falar nessa manhã para você que o Senhor te tira de um cargo e te coloca em outro cargo. Você recebe em nome de Jesus. O Senhor tira você, talvez, de dentro de um escritório, de um chão de fábrica, para ir para um altar da igreja, para falar do amor de Deus. Talvez Deus está te tirando de uma sala de aula para você vir no altar da igreja, para falar do amor dele, para pregoar o evangelho, alabassúria. Sabe o que eu aprendo com esse cultivador dos figos que não se amadurecia? Eu aprendo que Deus muitas vezes permite criar uma cicatriz em mim, para que eu lá na frente não me aborreça, para que lá na frente eu não me desvie dos caminhos do Senhor. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Eu quero falar isso, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero falar para você, muitas vezes essa provação que tu está passando é para um amadurecimento. É para você ser cultivador de almas. É porque Deus quer te colocar no lugar mais alto. É porque Deus precisa de você. Por isso ele permite passar por tanta prova. Irmãos, quando eu estava lendo o livro de Amós, quando eu vi uma pregação sobre Amós, eu falei, Senhor, eu me considero um Amós. Porque o Senhor me tirou daqui, me levou para lá, me levou para cá, o Senhor fez e o Senhor mudou, o Senhor transformou. E hoje eu entendo por que eu fui parar num determinado local e ali eu sofri demais. Eu paguei preço, irmãos, para mim não ser uma serva dodói hoje. Sabe por que Deus permite muitas vezes nós passarmos por uma prova? Sabe para quê? É para nós não ficarmos um evangélico dodói.
para não ser um servo, um cultivador de almas dodói. Porque o que mais nós achamos hoje são pessoas colocando defeito nos outros. O que nós mais achamos é pessoas querendo criticar os outros. Mas eu quero falar para você, a unção de Amós, que vem sobre a vida de Amós, eu quero profetizar na sua vida. Uma unção de encorajamento, uma unção de saber se colocar aonde Deus quer te colocar. Arabassuri calamanabaxaia, manto e decantrebia. Sabe por quê? Deus é que chamou você. Deus é que, sabe, está colocando você no lugar. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Que eles vão ter que respeitar você pelo grau que você se tornou, pela pessoa que você se tornou. Eles vão ter que respeitar você, porque quem te levantou foi Jeová Nissim, Jeová Jireh, Jeová provedor. Você sabe por que você está de pé? É porque Deus, ele já tem trabalhado sobre a sua vida. E hoje, quando você entra numa situação, você já olha para a situação e fala assim, eu vou conseguir sair dessa. Eu vou sair dessa alabaçúria. Você não vai murmurar, você não vai para a rede social para falar da sua vida particular para ninguém. Você simplesmente vai amadurecer e vai ser uma pessoa de valor para muitas pessoas. Aleluia. Irmãos, eu mergulhei nessa palavra e falei, Jesus, muito obrigado por falar comigo. Porque muitas vezes, talvez eu e você, meu irmão, não entendemos por que passamos prova. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por alguma dificuldade financeira, por alguma dificuldade, talvez dentro do seu lar. Porque nós não sabemos por que passamos uma prova, sabe, no meio de uma contenda, e você fica ali no meio sem saber o que fazer. Você sabe o que Deus está me falando aqui? Sabe o que Deus fala no meu ouvido? Que é para mim responder também, como Amós respondeu a Amazias. Eu não vim, eu não fui. Não foi eu que quis ser assim. É o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me tirou lá do norte, no sul, que é uma terra mais abençoada, de conforto, e me trouxe no meio dessa sequidão para me falar do amor dele, para me pronunciar que eu sou cultivador. Alabassuri andas nébia. Erga sua cabeça, minha irmã. Erga sua cabeça, meu irmão. Porque o Senhor, ele quer te fazer amadurecer. Amadurecer para ter um valor. Amadurecer para você ver que é ele que caminha com você. É ele que te levantou dentro da sua casa. É ele que levantou você no trabalho. É ele que te deu a unção da criatividade para você avançar. Alabassuri canta lamanai. Porque você não vai ser uma pessoa que é da pessoa de Deus, cheio de dodói. Dodói que eu falo, irmãos. Muitas vezes você chega na igreja, tem um crente que não gosta. Eu não tive uma oportunidade. Porque o pastor fala mais ali do que aqui. Porque lá na minha casa é mais fulano do que eu. Lá na minha casa tem mais isso do que aquilo. Irmãos, o Senhor te levantou para você fazer diferença. O Senhor te levantou para você ser cabeça e não cauda. O Senhor te levantou nessa manhã para fazer diferença onde você está. Receba essa palavra em nome de Jesus. Missionário, talvez hoje só pegou e me deu uma chicotada. Não, eu estou querendo fazer como Amós. Pegou o figo, ele estava bonito no pé, mas depois ele apodrecia. O que ele fez? Teve a inteligência, a criatividade. Eu dar um piquezinho nesse figo, ele vai amadurecer, vai ser um figo muito abençoado, muito saboroso. O que eu quero falar? Que Deus vai te colocar em lugares altos. Por isso passamos por provas, por isso passamos por luta, mas é para nos fortalecer. O tronco de uma árvore
com o passar do tempo, ela vai crescendo, ela vai ficando robusta, ela vai ficando firme, mas a raiz dela está agarrada nas águas da vida, que é as águas do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar? Você já pegou o seu copo com água? A sua garrafinha? A minha é uma garrafinha, tá, meu irmão? Tá, meu irmão? Todos os dias essa garrafinha está aqui perto de mim. E eu consagrando ela. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer aquilo que Deus escolheu, eu e você, para fazer a diferença. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te glorificamos nessa manhã. Nós te damos graças e louvores nessa manhã. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, unge essa água com a gota do seu sangue, pela minha fé, pela fé deste irmão, pela fé dessa irmã. Pai, que ao bebê vai ser curado, vai ser, Senhor, tirado todas as dores, toda perturbação vai embora, em nome de Jesus. Nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aonde ela for jorrada, vai ser um local abençoado, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós pedimos licença para entrar no trono da graça do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu não nasci, Senhor, no meio de profetas. Eu não nasci, eu não vim de uma linhagem, Pai, de servos verdadeiros, Pai, servos que ora, que buscam, que pagam um preço, Senhor, por intercessão, para ajudar almas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de um lugar e me trouxe, Pai, para aqui, para me fazer a obra do Senhor, para evangelizar, para levar o ID do Senhor a todos que aqui me ouvem, Pai. Que esse canal venha ser um canal de bênção, um canal cheio da bênção do Senhor. Pai, que essas pessoas que estão seguindo este canal, Pai, esses irmãos, essas irmãs que me seguem nesse canal, Pai, que venha ser um cultivador de almas, um cultivador da palavra do Senhor. Pai, que aonde há problema vai ter solução, em nome de Jesus. Pai, que essa unção que o Senhor está dando para nós nesse mês de maio vai ser um mês, Pai, promissor. Vai ser um mês que o Senhor vai prover. Vai ser um mês que o Senhor vai enviar. Vai ser um mês que o Senhor já está dando a proteção para nós. E que nenhum mal, Senhor, vai estar, Senhor, atingindo a nossa vida. Senhor, obrigado, porque cada dia eu aprendo um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse servo, essa serva do Senhor, que está me ouvindo nessa manhã e que levantou, o Senhor tem levantado para fazer diferença, que o Senhor tem levantado, Pai, para fazer uma diferença onde está, Senhor. Que eu também posso fazer diferença aqui onde eu estou, no meu trabalho, na igreja, na rua, aonde eu for. Pai, que o brilho do Espírito Santo do Senhor seja conosco, Pai. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor um dia me tirou do chão de fábrica, Pai, para estar aqui hoje, falando do amor do Senhor, com mais tempo para me ler a Tua palavra, para me buscar mais, Senhor, o conhecimento do Senhor. Pai, para me buscar mais das vestes espirituais do Senhor. Pai, que esse irmão, que essa irmã, eu não sei onde que ele trabalha, eu não sei com o que eles fazem, mas que ele nessa manhã receba a unção da alegria, receba a unção, Pai, de um provedor de Calamanubicantas, Nébia. Que o Senhor possa, Pai, ser com eles, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar firmes, Pai, porque cada ferida que as pessoas abrem em nós é a presença do Senhor para cicatrizar e nos fazer mais forte, Pai. Nós te louvamos, Espírito Santo. Nós te glorificamos, Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Que o Senhor abençoe o dia deste irmão, dessa irmã. É calabaçuri andas terra lamanai. É presença do Senhor. É presença do Senhor, meu Pai. É presença do Senhor que nos faz, Pai, ter mais intimidade, mais busca constante com o Senhor. Deus, abençoa, Pai. Abençoa este canal, abençoa a pessoa que está me ouvindo, Senhor, para que ela possa entender que talvez o Senhor levou para algum lugar.
foi para fazer vencedor. O Senhor mudou o caminhar para fazer vencedor. Senhor, assim como o Senhor fez com Amós, o Senhor tirou ele lá do sul de Israel, levou ele lá para o meio, Pai, da sequidão, para falar do seu amor. Deus, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, alabaçu e anda as terras. Toma tudo em tuas mãos. Nós te glorificamos nessa manhã. Abençoe, nós consagramos o nosso dia nas mãos do Senhor, para a glória, a honra e o louvor do Senhor. Deus, abençoe os nossos filhos, abençoa a minha família, abençoa a minha parentela, em nome de Jesus. Para, Senhor, usa aonde estiver essa pessoa que está me ouvindo. Senhor, se eu possa usá-lo, como o Senhor usou Amós, para falar do amor do Senhor. Muito obrigado, Deus. Que assim seja. Amém, amém e amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Aonde você estiver, saiba que é Deus que te levou. E é Deus que vai te dar condições. E é Deus que vai alargar as fronteiras para você. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.